parceiro, dá pra gente já se imaginar num nível que o Endrick não chegue naquelas perspectivas que a gente imaginava pra ele quando ele sair do Brasil? Quando a gente pega ali na linha do tempo, rapaziada, quando ele sai do Brasil, do Palmeiras, ele se configurava ser um jogador que a gente, pelo menos eu esboçava que o Endrick seria um dos grandes nomes do futebol mundial num curto ou médio período de tempo. Um jogador que vai chegar, vai ter o seu nome na Europa, vai crescer, porque a gente via decidir no jogo grande pelo Palmeiras. Quando a gente pega o recorte dele ali no Palmeiras, ele vinha decidindo um jogo grande, decide o Campeonato Brasileiro de 2023 pro Palmeiras num golaço contra o Botafogo. E aí eu venho perguntar pra vocês veem o Endrick hoje jogando pelo Real Madrid, puxando uma jogada individual dessa, tendo a confiança de jogar desse jeito aqui, colocando a bola debaixo do braço e falando, mano, esse daqui vai ser meu jogo, eu vou decidir nessa hora. Quando ele tentou fazer isso, quando ele tentou fazer alguma coisa que já vinha na cabeça dele por automático, uma jogada diferente, uma cavadinha, um golaço, ele foi reprimido pelo próprio técnico dele, hoje na seleção brasileira. Pra quem não lembra, o Endrick tinha entrado, feito um golaço de cavadinha contra a Real Sociedad. No próxima partida, ou algumas partidas depois no Real Madrid e na Liga, ele recebe a oportunidade de jogar, tenta uma cavadinha, ela é mal sucedida, e aí o Ancelotti, ao invés de proteger o moleque, sabe, dá um suporte, chega na entrevista coletiva, dá uma dura gigantesca, isso daqui não é teatro, isso daqui é futebol, tem que jogar sério. E aí a gente via, tinha um Mbappé não jogando nada naquela época, e o Ancelotti sempre passando a mão na cabecinha dele. Do Endrick, ele foi firme, foi forte, então eu acho que isso daqui mina muito a confiança do jogador. Eu não projeto mais aquele Endrick que a gente via que tinha uma aura de jogo grande, e chega nos 3 primeiros jogos da seleção, cara, vou colocar a bola debaixo do braço, vou fazer gol contra a Inglaterra em Wembley, contra a Espanha no Santiago Bernabéu, contra o México, 3 jogos seguidos decidindo, ali no começo da era Dorival Júnior. O que a gente lembra, cara? A gente chegou no momento de ter uma partida Brasil e Espanha, Endrick contra Lamine Yamal, e quem que foi o grande nome da partida, entrando decidindo com um golaço, com poucos toques na bola, sendo o jogador o astro da partida. E a gente vê hoje um destaque do Lamine Yamal, sendo aqui, ó, evoluindo, franca evolução, um dos grandes nomes do futebol mundial. E a gente pega o Endrick, estagnou, e eu já não vejo ele conseguindo fazer as mesmas coisas que antes. Eu não sei se ele vai ter aquela mesma confiança, aquela mesma aura que a gente via de jogador grandão, papudo, jogo grande, joga a bola nele que ele decide. Agora eu não vejo mais isso. Parece que ele chegou no Real Madrid, ele virou, mano, um chaveirinho, um amuletinho, não tem mais aquela perspectiva, ele não é mais tratado como aquele jogador grande, ele é só mais um no Real Madrid, uma joaninha perto dos gigantes. Esse vídeo aqui do Rudiger, a gente sabe que o Rudiger, ele é meio malucão das ideias, tem ali umas atitudes meio doidas, corre com aquelas pernonas e tudo mais, mas isso aqui mostra que o Endrick não tem moral nenhuma. Se tem aqui um Bale, um Cristiano Ronaldo deitado, sei lá, alguma coisa, o Rudiger ia meter uma dessa? Eu sei que ele é novo, tá chegando agora, tudo mais, mas, mano, eu vejo o Endrick encolhendo, o tamanho dele não sendo mais aquele de jogador grandão, sendo um jogador mais... beleza, é uma promessa brasileira. Eles não veem o Endrick, vamos ser sinceros, eles não veem o Endrick da mesma forma que a gente via ou ainda vê. Ainda acho que ele tem uma projeção muito grande e tudo mais, mas a cada dia que passa, mano, a gente projeta um Mbappé para Real Madrid, um jogador para 7, 8 anos ainda sendo um centroavante do Real. O Mbappé tem 26 para 27 anos, rapaziada. Cara, é muito tempo ainda de Real que o Mbappé vai ter. E o Xabi Alonso, ele deu uma declaração que eu já vou mostrar para vocês. Ele vê o Endrick como centroavante, não vai jogar nunca. O Datafute, ele até coloca aqui, rapaziada, Estevão, Rodrigo, Vini, Gabriel Jesus. Nenhum me chamou a atenção tanto como o Endrick aqui no Brasil, porque ele já conseguiu ser um jogador protagonista em um time como o Palmeiras. E olha que o início dele no Palmeiras, o Abel Ferreira fez de tudo ali pro moleque não ser grande. Coloca ele de ponta, marcando o lateral até o final. Ele vai ser o Endrick ali em meados de 2023. Porque muitas vezes ele era preterido para se colocar Rony como titular, Breno Lopes como titular. Por isso que a gente vê aqui, ó, ele tem até números tímidos, porque muitos desses 81 jogos era jogando o segundo tempo, entrando já no decorrer da partida. Ele não era titular, teve 21 gols, 2 assistências. Aqui o Vinícius Júnior pode ter até uma média melhor, até que não, né? Muito igual. Vinícius Júnior, ele, desde que ele chega, ele já era um cara bem titular, né?
já era uma das referências técnicas, consegue chamar muita coisa, por mais que ainda errasse muita coisa em termos técnicos, já virou uma referência ali na ponta esquerda do próprio Flamengo, né, rapaziada? E aí a gente vai vendo aqui que, pô, teve momentos grandes no Real Madrid, teve momentos de falar, caralho, mano, será que agora o Endrick vai ser algo especial? Acredito que aqui seja em alguma classificação do Real Madrid, numa Copa do Rei, tudo mais. Era um moleque que tava tendo uma confiança, mas teve uma sequência disso? Teve uma sequência depois desses jogos? Às vezes ele decidia jogo na Copa do Rei, conseguia fazer um baita de um golaço, e nas próximas rodadas ele era banco. Eu pelo menos não vejo mais o Endrick com aquela personalidade de começo de Real Madrid, de pegar a bola do meio campo, pum, vou chutar daqui. Foda-se, vou tentar fazer meu gol pra me mostrar. Sinceramente não vejo, porque a gente vê que hoje no Real Madrid, ele não tem o status de um jogador que vai ter minutos. A gente viu, ele tá voltando de lesão, assim como o Camavinga, assim como o Bellingham. O Bellingham já é muito maior, Camavinga já tem muito mais tempo de estrada no futebol europeu, mas todos eles, menos o Endrick, voltaram de lesão e já tiveram minutos. Bellingham já começou o jogo ali contra o Atlético de Madrid, ontem contra o Kairait do Cazaquistão, o Camavinga teve minutos no segundo tempo e o Endrick nada. Pô, vamos ser sinceros, se você não entra num jogo de 5-0 contra o Kairait do Cazaquistão, você vai entrar quando, paizão? Olha isso daqui, 5-0, não teve nenhum minuto pra ele. Preferiu colocar o Gonzalo Garcia, tudo mais, aqui contra o Atlético de Madrid. Dá até pra gente conseguir entender, né, rapaziada? É um clássico, jogo pesado, precisando de um resultado. Vou colocar quem já tava treinando antes, mas antes já tinha aqui, ó, uma vitória de 4-1 contra o Levante, fácil. E ele vai tirar o Mbappé aos 89 minutos pra colocar o Gonzalo. O Endrick é a terceira opção. Para a seleção brasileira, tudo mais para a Copa do Mundo de 2026, eu acho que vai ser muito complicado, tá? Aí a gente vê o pessoal aqui, ó, comparando com o Mastantuono, mas eu vejo o Mastantuono sendo muito parecido com o que aconteceu com o Vini. Chega, tem uma brecha de elenco, ou seja, no Vini, quando ele chega ali no Real Madrid, por mais que ele ainda passe um tempinho no Castilha, tinha uma brecha na ponta esquerda, porque tinha um tal de Eden Hazard só se machucando, tudo mais, não conseguindo ter sequência, e aí ele sobe e tem várias oportunidades pela ponta esquerda, com o Solari, o técnico, tudo mais. Mas Santuono a mesma coisa, quem era o titular da ponta direita? Rodrigo, que decide quando o Mastantuono chega ser ponta esquerda. Vocês vê? Tem a brecha. E aí entre Mastantuono e Brahim Dias, você não tá disputando ali contra um grande nome, um nome gigantesco do Real Madrid, que é difícil você tomar uma vaga. O Endrick tá disputando contra um Mbappé que tá empilhando gol. Por mais que talvez ali não seja o melhor pro coletivo, como todo mundo fala, que ele não volta para marcar, mas o papel dele, que é ser o 9, é a camisa 10, mas é o centroavante. Ele tá fazendo gol. Aí o pessoal fala, né, mas Mastantuono atropelou qualquer processo. Garcia fez meia dúzia de gols e o Endrick sequer entra em campo. É com esse tipo de coisa que o futebol brasileiro deveria se indignar. Mas o vira-lata clubismo prefere depreciar e torcer contra. Mano, vai se indignar o quê? Se o jogador ele não fala, cara, quero jogar, se der aí, prefiro ser emprestado. Tem um exemplo de um jogador que era da base do Real Madrid, rapaziada, eu não sei se vocês conhecem, Nico Paz, que tá emprestado lá pro Como, da Itália. Mano, ele já tá 2 ou 3 temporadas, um time ali que é treinado pelo Fábregas, tá se destacando muito, fazendo gols, dando assistência, tem boas notas. O Real Madrid já vai exercer o direito de recompra do jogador. Temporada que vem ele vai pintar no Real Madrid. Ele já recusou outras propostas, porque ele falou, mano, eu preciso jogar. No meio campo ali que tinha Modric, Casemiro, Kroos, aí depois já chega Arda Güler, ele viu que não ia ter espaço. Ele vai chegar com outro status no Real Madrid, de um jogador que tá se provando e jogando muito num time pequeno da Itália, sabe? Tá conseguindo se desdobrar com um elenco que não favorece tanto o futebol dele. Então, pô, vamos ser sinceros, né, cara? É complicado. Até o pessoal na gringa, ó, 7 mil likes essa publicação. Se fôssemos matar Ancelotti, teríamos que repetir se o Alonso também fizesse. Péssima gestão de elenco, péssima gestão de Endrick e Gonzalo até aqui. Pior que eu não acho que é uma péssima gestão, mano. Como é que você vai ter rodagem pra principal peça que o Xabi Alonso colocou no ataque? Mano, ele colocou o Mbappé na frente do Vinícius Júnior, que era o The Best, o melhor jogador ali da era Ancelotti. Ele passou o Mbappé na frente desse. Ele vai colocar o Mbappé em rodízio com Gonzalo Garcia e Endrick? Não tem como, né, rapaziada? Cara, a parada tá feia e se o jogador ele continuar nessa mesmice, vai ser complicado de conciliar isso tudo. Tem uma parte aqui, ó, do Marcelo Beckler falando sobre essa situação do Endrick. Eu achei bem interessante, rapaziada. Vamos ver aqui. Você tem 18 anos. Todo
todo mundo quer te comprar. Um deles é o Real Madrid. É lógico que você vai. Primeiro você vai, depois você vê o que acontece. Aí, claro que você chega, você é o último da fila, você vai jogar pouco. Então, assim, o que acontecia antes, muitas vezes, de você ir para um clube menor. Você ia para a Holanda para jogar no PSV, coisa que alguns fizeram. Dava uma passada no Benfica, no Porto. A caminhada do João Pedro, por exemplo, Championship, Brighton. A dele talvez até não seja de um fenômeno, tipo Endrick e Vitor Roque, que eram jogadores já com 16, 17, 15 anos, muito bem. Então ele precisava subir mais degrau a degrau. Esses podiam pegar elevador. Só que quando você pega o elevador, você chega lá em cima, tem um tanto de gente já na sala. Então, primeiro você vai, depois você vê o que acontece. Quando você vê o que acontece, é isso, que não tem muita perspectiva de que vai jogar. E tem uma Copa do Mundo daqui a 7 meses, você precisa sair. Primeiro, pelo que o Renato falou, desenvolvimento do jogador. E segundo, para disputar uma vaga na Copa do Mundo. Se ele tiver essa minutagem que ele está tendo e que o próprio Ancelotti deu para ele na temporada passada, acabou, ele não vai para a Copa. O Brasil vai com o Igor Jesus, vai com o João Pedro, vai com qualquer... Richarlison. Vitor Roque numa dessas, porque começou... Cara, desculpa, você ser o Endrick, você perder espaço na seleção pro Richarlison, caralho, não dá, rapaziada. Não dá, não tem como. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Endrick é um outro patamar de jogador em relação ao Richarlison. Richarlison, muitas vezes você joga a bola nele, a bola volta quadrada. Não consegue fazer um pivô. Jogou aqui, abriu uma torneira Caio Jorge, que não se fecha mais, Caio Jorge. E o Endrick não vai. Numa dessas, empréstimo para voltar 6 meses pro Brasil é melhor ou do que ficar no Real Madrid, ou ir para um clube que ele vai chegar, não vai se adaptar, e que esse clube, o que te oferece e tal. Uma dessas voltar para o Brasil, 6 meses de empréstimo para tentar ser feliz aqui e convencer o Ancelotti. Se é possível ter esse tipo de diálogo e essa abertura com o Ancelotti, se eu passar 6 meses no Palmeiras, onde foi criado. No Palmeiras. É mais difícil porque tem o Vitor Roque. Pois é, um exemplo qualquer. Sei lá, alguém que vai disputar a Libertadores. Botafogo. Imagina que o Botafogo fica em 4º lugar, vai para Libertadores. Se eu passar 6 meses no Botafogo e jogar bem, eu tenho chance de ir para a Copa? Ou se eu mostrar no futebol brasileiro, não vai ser o bastante para você? Isso, Ancelotti. Eu acho que isso daqui seria mais pensando em seleção, né, rapaziada? Quando a gente para pra pensar... Eu acho que voltar pro Brasil agora fecharia muitas portas para ele na Europa. Porque na Europa eles não iam ver o que ele tava fazendo aqui no Brasil. Se a parada dele é querer ter uma rodagem apenas para a seleção, show de bola. Mas se ele quer ter uma rodagem para depois voltar pro Real Madrid num outro status, ele tem que circular lá na Europa. Algum time da Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, qualquer lugar que ele jogue. Teve uma entrevista depois aqui do jogo também com o Xabi Alonso, que a Tati Mantovani entrevistou o próprio Xabi Alonso. Vamos ver o que ele falou em relação ao Endrick. Talvez ele vá falar aquela ladainha toda, né? Conto com ele e tudo mais, mas colocar para jogar, não tá colocando, né? Te pregunto por Endrick, que todavía no ha debutado. ¿Dónde le ves jugando en el campo? Delantero. Yo creo que Endrick es delantero, también puede jugar igual, depende del sistema que juguemos, pero tiene que estar cerca del área, ahí es donde es determinante. Y lleva un par de convocatorias después de la lesión larga y bueno, pues es un proceso que va un poco más lento, pero está ya llegando. Fudeu, rapaziada, sem travante. Vai tirar o Mbappé para jogar o Endrick? Vai fazer revezamento com o Mbappé para colocar o Endrick? Não vai, cara. Já deu pra ver que o Mbappé é o pilar desse time, já deu pra ver que o Mbappé é peça crucial pro Xabi Alonso nesse ataque do Real Madrid. Esquece, Endrick, se você pensa ainda na sua carreira em ser um jogador que tem um nome grande, ou se você vai se contentar em ser um coadjuvante, um jogador de segundo tempo e tudo mais. Mano, o Mbappé tem só 26, 27 anos. Ele tem mais 4, 5, 6, 7 anos de Real Madrid. Fico puto, cara, porque é um jogador que tinha uma projeção muito grande, tá se escondendo, tá se reprimindo. A gente não vê mais aquele jogador grandão que a gente via quando saiu aqui do futebol brasileiro. Uma grande promessa aí do futebol brasileiro que não vai chegar, possivelmente, se continuar com esses passos, nem perto do que a gente esperava. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês sobre tudo isso. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.